Muito bem, com mais um Pode Tudo Sobre Ele Cast, para trazer para você o conhecimento da Palavra de Deus de uma forma simplificada, e nós estamos no momento do testemunho do pastor Paulo Jonatas e da pastora Brenda, e hoje é o terceiro e último deste testemunho, que traz muitas informações e também conhecimento, e que você possa entender um pouco mais do agir de Deus em nossas vidas. Pastora Brenda, seja bem-vinda. A paz do Senhor, a vocês, a todos que estão nos assistindo. E vamos concluir, né? Ao grande testemunho. Pastor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, tudo bem com você? Alegria imensa, né? Nós podemos estar aqui neste momento, né? Para terminarmos, né? Esse testemunho que eu sei que vai edificar muitas vidas e muitas pessoas em nome do Senhor Jesus. Falando sobre o testemunho, nós passamos pelo processo conhecendo um pouco a vida do pastor, da pastora, onde nasceram, a história de vida deles, como se conheceram através do ministério, como tudo aconteceu, a vida deles depois de casados. E agora vamos saber um pouco mais da questão dos filhos, né? Que é a parte que nós entramos já na reta final desse testemunho. Pastora? Então, né, como nós terminamos no último podcast, que nós falamos sobre a apresentação, né, a oferta de santificação. Então, depois que a gente entregou esse ato, né, fizemos esse ato da apresentação, entregou a oferta, Deus, eu sabia, né, porque Deus não te testa para Ele te conhecer, porque Ele te conhece. Quando você passa por uma prova, é Ele mostrando para você o seu potencial, até onde você vai, porque você não sabe seus limites. Sim. Você acha assim, meu Deus, se eu passar por isso, né? Por isso que tem aquele ditado, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Sim. Entendeu por quê? Porque você acha que você não é capaz de passar por aquilo ali, mas Deus permite você passar para você saber que você é capaz de passar. Com Ele, tudo você suporta, com Ele, tudo você supera. Então, depois desse ato, eu sabia que tudo que Deus pedisse, material, sabe? Eu até tinha comentado com ele, falei assim, olha, eu tô num nível de intimidade com Deus tão grande que eu não tenho dó de entregar nada que é meu pra Ele. Tudo que Ele me pedisse, Ele pediu o nosso carro, Ele pediu a nossa casa, tudo, sabe? Eu não tenho apego mais em nada material. E aí Ele concordou comigo, Ele falou assim, eu também tô nesse nível, sabe? E aí teve um dia que nós estávamos conversando, e aí ele pegou e falou bem assim, amor, viver o reino de Deus é algo extraordinário. Só que Deus sempre pede algo em troca. Não para nos testar, porque Ele sabe que a gente vai entregar. Assim como Abraão e Isaac. Ele sabia que Abraão ia entregar Isaac. Só que Abraão não sabia que ele ia ter... tipo assim, ele não sabia do limite. Ele sabia que ele iria entregar e que Deus podia ressuscitar, que Deus podia fazer infinitamente mais. Mas ele estava ali cumprindo a ordem do Senhor. O que ia acontecer depois dali estava na mão do Senhor, sabe? Mas quem não sabia que Abraão faria? Os anjos e os homens. Sim. Então, por isso que naquele momento subiu somente Abraão e Isaac. E ele falou assim, fiquem aqui que nós vamos adorar e retornaremos. Então, ele sabia que alguma coisa ia voltar, ia acontecer. Que se ele matasse, que ele estava pronto, né, já estava com o cutelo ali para ofertar ao Senhor. E ele sabia que ele poderia matar e que Deus poderia ressuscitar. Então, a fé é incrível. E aí ele tava contando sobre isso, né? E eu falei bem assim, amor, não termina. Porque isso daí eu não consigo. Aí ele falou assim, mas, né? Ficou assim, sem concluir a nossa conversa. E aí eu saí dali daquele momento. E quando foi um pouco depois... eu tava na casa da minha cunhada, da Riene, né? E eu tava amamentando a Eloá na casa dela. E eu virei pra ela e falei bem assim, Riene, quando Deus prometeu a Eloá pra mim, Ele falou que ela viria pra concluir uma obra. E eu não entendia qual era essa obra. Só que hoje eu sei que a obra é na minha vida. E naquele momento que eu falei aquilo, Deus falou muito forte comigo. Ele falou assim, ela já concluiu o propósito dela, não tem mais nada para ela fazer aqui, eu vou levar ela. No que ele falou isso para mim,
eu entrei em desespero. A Eloá era muito bebezinha, ela tinha menos de 3 meses na época. E eu chamei o Paulo pra gente ir pra casa, era no domingo, todos os domingos a gente passa em família, né? E eu chamei o Paulo pra ir pra casa, a gente chegou em casa, eu dobrei os meus joelhos no chão e comecei a orar incansavelmente. O Paulo foi colocar as crianças pra dormir e eu comecei incansavelmente a orar, pedindo pra que Deus acrescentasse propósito na vida de Eloá, mas que não tirasse ela de mim, porque eu queria ver ela crescendo com as crianças, sabe? Eu orava e falava assim: Deus, se esse foi o único propósito que a Eloá tinha aqui nessa terra, então acrescenta propósito na vida dela, para que eu possa ver ela crescendo, para que eu possa ver ela desenvolvendo, para que eu possa ver ela fazendo a tua obra nessa terra. E aí o Paulo viu que eu tinha mudado, e ele ficava bem assim: amor, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? E eu falava para ele não, e não contava para ele. Foi a semana inteira eu orando da mesma forma, e eu mudei. Uma tristeza assim tomou conta de mim. E quando foi no domingo, né, que nós estávamos saindo de casa e retornando para a casa da minha sogra novamente, ele já estava louco com aquela situação. Que todos os dias ele me perguntava: o que eu te fiz? O que aconteceu? E eu falava: nada, nada. E é comigo? Não, não é com você. E eu não contava. E aí quando foi nesse domingo, ele falou bem assim: pelo amor de Deus, fala pra mim, porque você tá me deixando louco com isso. Se não é eu, o que aconteceu? E aí naquele momento a gente tinha acabado de sair de casa, nós estávamos ali atravessando a Planalto, sabe? E naquele momento eu falei pra ele o que tinha acontecido. E o Espírito Santo tomou conta da vida dele de uma forma tão poderosa que não foi ele falando. Ele virou pra mim e falou bem assim: e por que você tá preocupada? Se nem a sua vida pertence a você. Você não tem o controle da sua vida. Você não tem controle da vida dos nossos filhos. A nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence a Deus. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. E quem que você acha que cuida melhor dos nossos filhos? Você ou Deus? E aí foi o momento que eu parei, né? Coloquei meus pés ali no chão e falei: Deus, né, com toda certeza, né, se eu entreguei a minha vida a Deus, né, a minha vida é toda dele, a dos meus filhos também, eu não tenho controle de nada, tudo pertence a ele, ele sabe o que é melhor para todo mundo. E aí ele falou assim, que era para mim descansar, porque o fato de eu estar me preocupando com aquilo, eu estava demonstrando que eu não confiava em Deus. E aí foi então que eu acalmei o meu coração. E eu sabia exatamente tudo que Deus queria me falar. Quando falou assim que ela tinha concluído o propósito. Porque eu também já tinha falado no podcast anterior que todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um propósito para ser realizado. E foi assim na minha vida. Então, tipo assim, eu nasci em Volândia, né? Eu não tive contato com o meu pai quando eu era criança. A minha mãe eu tinha contato, mas eu fui criada pelos meus tios. E todas as pessoas que passaram pela minha vida teve um propósito muito significativo para mim. A minha mãe, Cida, eu lembro que a minha mãe biológica, a minha mãe Belina virava e falava bem assim: nossa, mas você é a cara da sua mãe, você tem as atitudes da sua mãe. Porque mesmo eu não tendo aquele convívio com ela, a natureza que Deus queria moldar em mim era a da minha mãe, sabe? E com a minha mãe, Belina, que é a minha mãe de criação, eu tive um exemplo muito grande. Desde criança, Deus estava trabalhando na minha vida. Por isso que Deus falou que era para concluir a obra. Porque a obra tinha iniciado na minha vida desde o momento que eu nasci. A obra iniciou na sua vida desde o momento que você nasceu. Entendeu? Então, Deus precisava somente concluir para me colocar no centro que Ele queria. Mas que a obra começou foi desde o momento que você ganhou vida nessa terra. E a minha mãe, Belina, eu tive um exemplo muito grande de fé. Sabe? Eu pequenininha acompanhava ela para o círculo de oração e teve um momento que Deus falou para o meu pai bem assim que ia fechar todas as portas para mostrar para ele que quem sustentava a casa dele era Deus e não o trabalho dele. Então, tipo assim, toda essa caminhada que eu tive com eles, eu cresci muito na minha fé, sabe? E teve um momento, vou falar rapidamente, que nesse período que meu pai ficou 6 anos desempregado, Deus fechou as portas que ele não conseguia emprego nem para carpir um lote.
E aí eu lembro que eu tava subindo, indo pro círculo de oração junto com a minha mãe. E aí ela chorando o tempo todo. Eu tinha por volta de 6 anos de idade. E eu ficava tagarela demais. Mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? E ela não me contava. Quando nós estava subindo, assim, na reta final, perto de chegar à igreja, ela cansou de eu perguntar, como ele, né, ficava me insistindo. Ela cansou de eu insistir e falou assim: minha filha, hoje quando a gente voltar, a gente não tem nada para comer em casa. E eu, criança, não entendi aquilo. E ela falou assim: só que não fala nada pra ninguém, porque eu sei que Deus vai agir, né? E nós fomos pro círculo de oração, oramos lá, e ela não falou nada com ninguém. Quando a gente retornou, todos os dias, quando a gente ia pro círculo de oração, ela cadeava o portão. Nesse dia ela não cadeou, ela falou assim: tá, tem gente aí, né? Não tem problema. Quando a gente retornou, Isaac, tinha uma mesa posta. Eita. Lotada de comida, sabe? Tinha de tudo ali, Deus preparou tudo. Então a minha vida inteira foi Deus, foi a mão de Deus colocando tudo. Glória então ele precisava concluir a obra, sabe? Através da vida de cada irmão meu, sabe? De criação, sabe? Eu tive exemplo de palavra de sabedoria. Eu tive exemplo de misericórdia. Meu irmão tem um coração assim, ele tem o dom da misericórdia. Tem uma irmã, minha irmã mais velha tem a palavra de sabedoria, sabe? Tem a minha irmã Alessandra, que também é pastora, e que, tipo assim, no momento que a gente estava a ponto de colocar um fio no nosso casamento, foi eles, né, que sustentaram a gente e falaram: continua, porque é aqui o caminho, sabe? Então, assim, em todo momento Deus estava colocando a mão, só que eu era muito ingrata, eu não consegui ver. Então a Eloá veio para trazer todo esse processo. Os 9 meses de gestação, Deus estava trabalhando na minha vida para me ser grata, sabe? Para me reconhecer o que Ele tinha feito na minha vida até ali, porque eu só conseguia reclamar. Eu só conseguia ver o problema de tudo. Eu não conseguia olhar para as circunstâncias tão maravilhosas que Ele proporcionou na minha vida, sabe? Eu me fazia de vítima a todo momento, em todas as circunstâncias que eu podia fazer, eu estava ali me colocando de vítima, sendo que Ele estava cuidando de tudo. Ele estava me colocando no papel de protagonista e eu querendo me vitimizar. Tadinha de mim, né? Então, quando a Eloá veio, esses 9 meses de gestação, Deus trabalhou isso na minha vida. E quando eu reconheci, Ele falou assim: é isso daí. O propósito dela foi concluído, não tem mais nada, eu vou tirar. E esses 7 dias, né, que eu fiquei orando e pedindo a Deus, Ele moveu. Sim. Entendeu? E quando aí depois disso, das palavras do pastor, eu descansei meu coração, assim, eu pude aproveitar meus filhos de uma forma, sabe, intensa, porque quem convive perto sabe o amor, a dedicação que eu tenho para aquelas crianças. Amo eles demais, tenho prazer em tirar tempo para ficar ali com eles. E foi assim com a Eloá, sabe? Cada atitude, ela era uma criança tão avançada. Sim. Que Deus falou assim: filha, desfruta de todos os momentos, que eu vou até acelerar o tempo, sabe? A Eloá fazia coisas que criança de 2 anos não fazia. Ela chupava canudinho, sabe? Ela era pra frente, alegre. Ela era uma criança, assim, que a cada atitude dela nos surpreendia, assim, de uma forma, assim, sabe? Mas por quê? Porque Deus tinha me proporcionado viver esse 1 ano de uma forma inacreditável com ela. E aí, no dia do acontecimento, a gente, o Necevaldo e a Vilmaí tinham chamado nós para tomar café da manhã na casa deles. E nós fomos com a Eloá. E no momento do café da manhã, né, sempre falando da palavra de Deus. Sim. E o pastor comentou, falando bem assim: sabe por que acontecem essas atrocidades com crianças? E a gente fica sem saber o porquê. Mas Deus, por que não aconteceu algo? Por que o Senhor não cuidou, não protegeu, né? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E todas as vezes que essas coisas acontecem, tem a permissão de Deus, porque não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Mas por que Deus permite essas crianças passar por isso? Porque antes delas virem para a terra, ela já sabia o propósito delas. E o propósito delas era para alertar a gente de como a gente está acomodado com esse mundo. Sabe? A gente pensa em conseguir bens, em obter as coisas e se esquece de cuidar do nosso espiritual.
sabe? Então, se eu tenho o que eu quero financeiramente, se eu tenho o que eu quero materialmente, eu me esqueço do meu lado espiritual. Eu abandono ele como se não houvesse amanhã. E o amanhã eu vou deixar tudo material e financeiro aqui e vou viver somente o espiritual. E aí ele falou assim, então quando acontece isso, a gente fica indignado. A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Olha quanta maldade nesse mundo. Mas é justamente essa reação que essa criança veio fazer. Acorda, seu lugar não é aqui não. Nesse mundo aqui, você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode ter o que tudo, mas ele é mau. Entendeu? Então essas coisas vêm para despertar a gente que está acomodado. E essas crianças que morrem dessas formas, sabe? Esses mártires que acontecem, lá em Apocalipse fala que eles vão ter um lugar privilegiado no céu. Tem um vidro transparente como cristal abaixo do trono de Deus e eles vão direto para lá, eles não vão para o seio de Abraão, sabe? Então assim, o lugar deles é privilegiado. E aí a gente comentando sobre isso e conversando, e a Eloá mamando, né? E brincando sempre ali, se divertindo, e mal nós sabíamos que Deus estava nos preparando para 6 horas da tarde. E aí quando depois que a gente teve essa conversa, né? Aí ele falou que tipo assim, quem está em Cristo não passa pela agonia da morte. Quem está em Cristo, vem 2 anjos, como aconteceu com Estevão, que estava para ser apedrejado, ele olha para os céus e começa a rir. O povo fica, meu Deus, o que esse homem está rindo? Ele vai ser apedrejado, ele vai ser morto da pior forma, e ele está olhando para o céu e rindo. Por quê? Porque a visão que ele estava tendo não era a visão dele sendo apedrejado, a visão que ele estava tendo era do céu se aberto e 2 anjos vindo, ele vendo o trono de Deus e 2 anjos levando ele. Então como que a sua alma vai ficar? Como que o seu espírito vai ficar? Regozijando, né? Então você não passa por aquela agonia da morte. E aí, quando foi às 6 horas da tarde, nós estávamos em casa. E quando a gente pegou a Eloá na piscina, nós pensou, afogou, né? Então a gente tirou ela ali da piscina e a gente foi um desespero total. E a minha vizinha da frente, ela é técnica de enfermagem, ela já veio socorrer e a gente fez todos os procedimentos, sabe, para tentar tirar água e não tirava. E já colocamos no carro e corremos para o hospital, chegamos lá, falamos que ela tinha afogado. Eles iniciaram o procedimento e naquele momento eu me joguei no gramado do hospital e olhei para os céus e falei assim, Deus, eu não te pedi, eu não queria, foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que me deu, devolve a minha filha. E naquele momento eu senti a mão de Deus sobre a minha vida. Naquele momento, da mesma forma como eu ouvi Deus falar comigo quando ela era muito bebezinha, eu ouvi novamente. E Deus falou o seguinte para mim. Falou assim: ela cumpriu o propósito dela muito antes desse tempo. Levanta e me agradece, porque eu permiti você ficar 1 ano com ela. Naquele momento, eu senti uma força tão grande, porque ele me fez lembrar que ele ia tirar ela muito bebezinha. Mas eu orei por 7 dias e ele me atendeu. Ele permitiu que eu ficasse com ela durante 1 ano, desfrutasse o melhor ano da minha vida com ela, com as crianças. E é tão interessante porque ela orou por 7 dias. Sim. E eu lá tinha 3 meses de idade, entendeu? Então Deus ainda proporcionou, entendeu? Desses 7 dias mais um tempo para ela, entendeu? Então é interessante porque esses dias eu estava estudando na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias dentro do templo, depois que a mãe dele perdeu ele, não sabia onde estava. E durante esses 3 dias ele ficou o dia inteiro, ele dormiu no Santo do Santo, e cada dia representou 1 ano do ministério de Deus na busca dele. Esse que é o mais interessante. Cada dia que você passa
na presença do Senhor, manifesta dias a mais que Deus te dá de recompensas na presença do Senhor. Aí então, depois, né, que eu fiz essa oração, a gente ainda não era pastor na época, e todo o nosso ministério foi se desenvolvendo. Nós começamos a pastorear, fomos consagrados, e ela participou de toda essa evolução que nós tivemos do mundo ministerial. E teve um dia que foi um pouco tempo antes dela falecer. Eu estava com ela no meu colo, na mesa de som da igreja, e eu senti Deus falando comigo bem assim: oferta no maior ministério dessa igreja. Eu olhei assim, eu falei: Senhor, qual que é o maior ministério dessa igreja, né? Tem ministério das irmãs, ministério de jovens. E aí, na hora que eu fiz essa pergunta na minha cabeça, ela fez um barulho no meu colo. E interessante que eu tenho foto desse dia. Ela fez... Ela era escandalosinha. Aí, na hora que ela fez esse barulho, eu entendi qual era o maior ministério da igreja. Era o ministério infantil. E na hora que Deus falou isso comigo, eu falei assim: Deus, só para confirmar, se o Senhor quer que eu faça isso mesmo, então no culto de hoje vai pedir alguma coisa, um ato profético, alguma coisa assim. E isso, o Paulo já estava trabalhando lá, a gente não conversou. E aí teve o culto normal, e no final do culto, o Paulo pegou e falou assim: gente, eu não sou de fazer isso, todos me conhecem, sabem que eu não sou de fazer isso, mas Deus está me incomodando muito para fazer um ato profético hoje no culto. Na hora que ele falou isso, aí eu já entendi que aquele tocar de Deus nele era justamente porque Deus já tinha falado comigo, era somente a confirmação. E eu falei assim: tá aí, Senhor, eu vou ofertar no ministério infantil. E no ministério infantil eu fui lá na salinha, olhei na salinha, falei: o que a salinha tá precisando? E tava precisando de um ar, porque tava muito quente, né? E eu falei: tá bom, vou comprar o ar. Saí do culto naquele dia, já pedi o ar. O ar chegou com uma semana depois que ela tinha falecido. Então, antes de Deus levar ela, Deus ainda usou ela para me mostrar qual era o propósito. Nossa. O maior ministério da igreja, e usou através da vida dela para realizar mais um propósito, sabe? Que era abençoar o ministério infantil daquela igreja. E aí eu fui... Aí, quando foi 6 horas da tarde, né, que aconteceu, e Deus falou dessa forma comigo, no mesmo instante, eu só consegui procurar ele, o pastor, para me comunicar para ele o que Deus tinha falado comigo, sabe? E quando a gente pegou a Eloá nos braços, sabe? A gente só conseguia adorar a Deus. Tudo que nos fortalecia naquele momento era orar, agradecer e louvar, porque para ela o tempo terreno finalizou, mas se iniciou o tempo eterno, e para nós vai finalizar esse tempo terreno e vai iniciar o nosso tempo eterno. E no tempo eterno não vai ter tristeza, não vai ter mais essa separação, só vai ser alegria. E o que é a nossa expectativa de vida? É de 120 anos, como a Bíblia fala. Mas olha, quem chega a 120 anos hoje é um guerreiro. Então, o que é 120 anos perto da eternidade? Então, esses dias eu estava conversando até com a mãe que também perdeu a filha. E ela falando, né, que tipo assim, 2 anos sem minha filha. Eu falei assim: não pensa assim. Porque não é 2 anos sem a sua filha. É 2 anos mais perto de você reencontrar com a sua filha. Porque a cada dia que passa, a cada tempo que passa, nós estamos mais perto de concluir o nosso propósito. E mais perto de voltar para casa. Porque a gente tem a mente muito terrena. Ligado que a nossa casa é a casa de concreto que a gente tem, é os bens que a gente tem. Não é, gente, isso aqui é tudo passageiro. A casa que você tem, o carro que você tem é consequência da sua vida com Deus, sabe? Então, é bom ter conforto aqui na terra? Sim,
mas só para você viver bem aqui, o tempo que você for ficar aqui, entendeu? Porque o seu foco não tem que estar aqui, tem que estar no céu. É para lá que você vai voltar, é de lá que você veio, por isso que você é tão inconformado com as maldades que acontecem nesse mundo, por isso que você é tão como que fala? Tipo assim, sabe? Quando você nada te agrada aqui, sabe? Você conquista, aí de repente você quer outra conquista, sabe? Você nunca tá satisfeito, entendeu? Com esse mundo, porque o seu lugar não é aqui. Mas quando você voltar para sua casa de origem, que é o céu, aí sim, lá você vai viver em plena alegria, em pleno gozo, em plena felicidade. Então, aí eu tava falando para essa mãe exatamente isso, né? Não é mais um ano sem ela, é mais um ano perto de reencontrar com ela. E aí, isso aconteceu dia 1º de março de 2000 do ano passado, né? E quando foi numa terça-feira, quando foi na quinta-feira, Deus usou a missionária Cristiane nós não tínhamos relação, sabe? Nem conhecia ela. E ela simplesmente ligou para a Riene e começou a ser usada por Deus. E ela falou assim que era para a Riene falar para nós não se preocupar com água, porque a Eloá não tinha afogado. Que os céus tinham se aberto para receber, que ela era um anjo do Senhor, que ela tinha concluído o propósito dela. E isso ela também não sabia nada da nossa história, nada da nossa vida. Que ela tinha concluído o propósito dela e que estava retornando para casa e que 2 anjos tinham vindo buscar ela. Por quê? Eu comecei a orar e perguntar para Deus, não questionar, tipo assim, não, mas o meu medo era de estar conduzindo as pessoas de forma errada, entendeu? Porque eu falei bem assim, Senhor, a gente sempre ministra na tua casa que a morte não chega para quem está em Cristo, que vem 2 anjos e leva antes, mas o afogar é um sofrimento, então nós estamos fazendo errado, Senhor, se nós estivermos fazendo errado, então nos instrua de como fazer o certo, né? Porque a gente não quer errar, a gente não quer pecar, não quer levar outras pessoas a errar. Então, de terça a quinta-feira, a minha oração era essa. Só que a minha mãe biológica, né, ela chegou 4 horas no velório e ela olhou a Eloá e ela falou assim, a Eloá não afogou. E aí a minha mãe é enfermeira, né, e tudo mais. E aí ela olhou e falou, e eu falei assim, é coisa de mãe, né, tá falando pra nos acalmar, porque a gente pegou ela na piscina, né. E aí a gente seguiu. E quando foi... E ela permaneceu com essa, né? Não, mas é porque ela falou, porque uma criança ou qualquer adulto, depois que afoga, o que vai fazer? Vai inchar e vai roxear em pouco tempo. Tanto é que o rapaz da funerária que preparou o corpo falou assim, nós não podemos ficar muito tempo com ela em velório. Por quê? Porque o corpinho dela não vai suportar essas 12 horas. Então, tipo assim, o enterro dela era para ter acontecido muito antes. Só que ela não mudou a feição, ela não mudou o corpo dela, não teve roxo nenhum. Então, tipo assim, não tinha sinais nenhum de afogamento. Aí, só que daí a gente, né, nem sabia dessas coisas. Na hora você não pensa, né? A única coisa que nos fortalecia, que nos mantinha de pé, que nos mantinha ali, era louvar, orar e agradecer, sabe? Por tudo. E foi diferente o velório dela. Quem estava lá viu que foi diferente. Por quê? Porque nós passamos a madrugada inteira adorando a Deus. E é tão interessante porque quando nós ficamos sabendo que ela tinha falecido, que a funerária já ia pegar o corpo, o que nós fizemos? Passamos na minha sogra, vimos as crianças, né, na minha mãe, vimos as crianças e depois nós fomos para casa nos preparar para ir para a igreja. Então nós passamos todo esse processo, em nenhum momento nós estávamos entristecidos pelo luto. Entendeu? Todo momento nós estávamos adorando a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, que antes de nós entrarmos no carro para sair de casa e ir para o velório,
que nós fizemos? Nós Nós fizemos uma roda. Isso. Tava eu, o Marcão, O Wagner. a Jéssica, o Wagner. Nós fizemos uma roda ali e fomos orar, Sim. agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Coisa que tipo assim, cara, você é doido mesmo. Entendeu? Porque ele teve, aquela que conversava hoje, teve momentos ali, depois do processo da morte dele lá, que eu questionava Deus, falava assim, Senhor, mas tá acontecendo alguma coisa de errado comigo? Eu não amava minha filha? Por quê? Porque eu não tô me sentindo culpado com tudo que tá acontecendo. Eu não tô me sentindo triste com tudo que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Só que eu não entendia que Deus já tinha me preparado para aquilo. Entendeu? Espiritualmente, na palavra dele. Por isso que a gente ministrava muito sobre o passado aqui para a eternidade. Entendeu? Que as pessoas pensam em morte. Morte não, igual o pastor disse, a morte ela não sempre vai chegar atrasado na vida do cristão. Sim. Sempre vai chegar atrasado. Entendeu? Quando ela chega, o espírito, a alma, já foi elevada. Entendeu? Ela nunca vai chegar no tempo certo para quem está em Cristo. Ela sempre vai chegar atrasada. Então, tipo assim, foi algo totalmente diferente. Quem estava lá no velório percebeu isso. Foi tão interessante que, quando nós chegamos no velório, eu nunca tinha visto aquilo, nem em Canarana. Nós não tínhamos onde estacionar o carro. Não tínhamos. Tava lotado. Quem sabe onde é a igreja ali que nós, entendeu? Que nós estávamos na frente ali, sabe como é que é lá? Não tinha, era muita, mas muita gente mesmo. Entendeu? Claro, muitos curiosos, né? Também, entendeu? Mas foi algo que mexeu com a cidade. Mexeu até com cidades vizinhas, né? Tudo, até quando eu visito ali Água Boa, os médicos lá, eles sabem da história de tudo que aconteceu, entendeu? Então foi o propósito dela não se encerrou somente ali depois dela ter sido elevado, entendeu? Para a eternidade, mas aí deu continuidade. Nós temos relatos de pessoas que a vida delas foram transformadas depois do que aconteceu, entendeu? De pessoas ver como que a gente conduziu tudo, entendeu? Porque a maioria das pessoas talvez pensavam assim, não, agora eles vão dar um tempo no ministério, né? Vão tirar um tempo para isso. Só que aconteceu na terça e na quinta estava tendo culto, normalmente. E a nossa igreja. Força, né? Nossa, normalmente. Quanto mais a gente falava de Cristo, quanto mais a gente falava de Deus, era o que mais, nos dava. nossa, sabe? Aquilo ali mexia com a gente de uma forma assim, que trazia uma alegria tão grande que a gente não parava de falar de Cristo. A todo momento Não, a gente estava falando de Cristo. E o mais interessante de tudo isso, que quem caminha junto com a gente, sabe que poucas vezes a gente falou dela lá em cima do púlpito. Mas poucas vezes mesmo. Porque parecia que a igreja queria viver o culto e ao mesmo tempo parecia que os líderes, que era nós, pai e mãe lá, tava tipo assim, não é isso que Deus quer. Entendeu? Porque na verdade não é luto, né? Não, é vida, né? É vida. Ela nasceu para o mundo Entendeu? espiritual. Somente se encerrou o corpo dela terreno, mas o espiritual dela já iniciou. Sim. Aí então depois que... Me perdi até onde que eu tava antes. Mas daí nós fizemos essa oração em casa, né? Agradecemos a Deus, porque daí eu contei para eles tudo que tinha acontecido lá no hospital. A gente fez essa roda, agradecemos a Deus e fomos. E a gente nunca precisou tomar remédio para dormir, sabe? E era algo assim que eu ficava... Porque eu perdi o meu pai de criação, né? E eu fiquei 8 meses em depressão quando eu perdi ele. Então a minha mãe de criação, quando ela ficou sabendo, ela falou assim, meu Deus, o que vai ser da Brendinha agora, né? Que se com o pai ela ficou assim, com a filha, não tem mais chão, né, pra ela.
E quando ela, depois de tudo que aconteceu, ela veio pra cá ficar comigo um tempo. E ela mesma falou assim, minha filha, há uma paz tão grande dentro da sua casa que é incrível, sabe? Tipo assim, eu tenho um álbum de fotos da Eloá lá e eu faço questão de ver, de mostrar para os meninos, sabe? E eu falo para eles, a Maninha cumpriu o propósito dela aqui. Quando nós concluímos o nosso propósito, nós vamos encontrar com ela no céu, sabe? E tem roupa dela, a Heloísa brinca com roupinha dela nas bonecas dela, sabe? Então, assim, é algo muito natural, sabe? Tanto para nós quanto para os meninos falar dela. Porque se eu virasse a página e fazesse como se não tivesse acontecido, eu estaria desonrando todo o propósito que Deus colocou ela para fazer na nossa vida. Então, o propósito que ela veio concluir na minha vida, na nossa vida, foi um propósito muito lindo, sabe? E continua, porque todos os dias nós estamos nos moldando, nos aperfeiçoando, buscando mais de Deus, sabe? Porque nós sabemos que aqui é só uma passagem, não é eterno aqui, que eu tenho que buscar é o eterno, que eu tenho que correr atrás das coisas eternas, como a palavra fala, sabe? Que a gente corre, cansa buscando o terreno e não se preocupa com o espiritual. Aí, então, quando foi na quinta-feira, a missionária Cristiane falou isso pra gente. E Deus me deu, simplesmente, antes da Riene me ligar, Deus tinha colocado pra mim em Filipenses 4, se não me engano, 12, que fala assim, que hipócritas são aqueles que choram pelos que dormem em Cristo Jesus. Então, aí por quê? Porque a gente estava se culpando. Entendeu? De tipo assim, Senhor, como que eu posso sentir paz? Como que eu posso sentir alegria? Porque na hora que a gente falava de Cristo, a gente ria, sabe? E a gente, tipo assim, meu Deus, era algo assim, né? É interessante porque Eloá morreu, depois não foi para a eternidade, e depois de uma semana nós estávamos com as crianças lá na Ditália, brincando com elas. Então, tipo assim, nós tínhamos medo do que as pessoas iriam pensar. Eu não, né? Sei. Tipo assim, caramba, mas que pais que não gostava da criança, entendeu? Mas não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, a nossa vida ela tem que dar continuidade. O que ela fez aqui, era o propósito dela, foi cumprido. Agora nós temos que cumprir o nosso propósito também. Então, igual o versículo que ela leu, hipócritas. Por quê? Porque onde eles estão é muito melhor do que onde nós estamos. Entendeu? Então nós temos que se alegrar porque estamos salvos em Cristo Jesus. Entendeu? E que daqui a pouco tempo a gente vai estar todo mundo reunido ali. E o versículo fala, né, que quando a gente chora por aqueles que dormem em Cristo, a gente não possui a esperança da ressurreição. E eu possuía aquela esperança. Então eu entendi por que todas as vezes que eu falava da palavra de Deus, todas as vezes que eu louvava, todas as vezes que eu estava em comunicação com o Espírito Santo, eu não me entristecia. Pelo contrário, eu sentia alegria. E não era tipo assim, tá forçando a alegria. Não, a gente ria de verdade, assim, sabe? E aí, logo depois de eu ler esse versículo, eu já fui correndo nele, né? Falei assim, amor do céu, olha aqui. Porque eu tava deitada no sofá, sabe? E conversando com Deus a todo momento. Eu faço isso desde que me entendo por gente. E aí eu conversando com Cristo na minha mente, e ele simplesmente me deu esse versículo. Eu tava com o celular na mão, abri o versículo. No que eu abri o versículo, tava falando isso. E eu já fui lá, falei assim, olha, eu tava perguntando pra Deus se ele já me trouxe a resposta. A gente não tá... tipo assim, a gente consegue dormir todas as noites sem remédio, porque foi terça-feira. Quando foi na quarta-feira, nós já dormimos. Quinta-feira, nós dormimos também, sabe? Sem remédio, sem nada. E aí eu virei e falei assim, achei a resposta. Por que a gente tá em paz? Porque a gente tem a esperança da ressurreição. Porque a gente crê em todo o propósito que Cristo veio, morreu, ressuscitou e que nós vamos passar pelo mesmo propósito, pelo mesmo processo. E aí, então, foi assim, sabe? Que perfeito. Deus é incrível. Quando pensa que não, o telefone toca. É a Riene. Vem aqui em casa que nós queremos falar com vocês agora. E aí nós fomos lá e ela começou a falar e a gente sentindo a presença de Deus.
E na hora que a missionária falou bem assim, não se preocupe com água, eu busquei a minha filha, né? O céu se abriu e 2 anjos levaram ela. Então já era Deus respondendo aquela pergunta que eu fazia: Senhor, se nós estamos pregando errado, então nos ensina o correto, porque, né? E aí ela foi e deu, através da vida dela, Deus deu a resposta pra gente que nós estávamos no caminho certo, fazendo o que era certo e que era para continuar naquele caminho. E aí quando pensa que não, os médicos perguntou bem assim: mas vocês conseguiram tirar a água da Eloá em casa, né? Aí a gente falou que não, né? Aí eles falaram assim: aqui não sai um pingo de água dela, porque eles colocam o tubo e aí vem água, né? Que a água para no pulmão, na barriguinha. E a Eloá realmente não tinha uma gota de água dentro dela. Simplesmente aconteceu o que foi revelado para a missionária. O céu se abriu e o pai buscou ela. E aí na hora que estava falando isso, o Paulo, no mesmo instante, ele falou assim: meu Deus, eu estou vendo o exato momento que aconteceu. Entendeu? Então, assim, quando ela caiu na água, ela não respirou água, ela não bebeu água. Simplesmente o corpinho dela caiu na água, mas o espírito dela não tinha mais ali, sabe? Então, o tanto que na medicina não encontrou nem água nos pulmãozinhos dela, nem nada. Justamente por isso que ela ficou até 9 horas da manhã, porque o pessoal falou que ela não aguentaria ficar até as 9 da manhã. Sabe? E ela ficou até as 9 da manhã, sem chá, sem estar roxa, normalzinha, como se estivesse dormindo, sabe? Para vocês que são pastores, à frente de um ministério, acabaram sofrendo com os que julgam santos, com julgamentos, algo assim? Não, julgamentos tem, só que bate na cruz antes da gente. Porque quem é santo, quem se julga santo, sempre quer questionar quando acontece algo que foge do nosso controle. Porque está em pecado, porque isso, porque aquilo. Porque os santos, quem se julga santo, sempre quer buscar uma justificativa. Porque comigo está tudo em paz e só com eles que acontece tudo. Só que eles não sabem que quem deveria se preocupar é quem está em paz. Porque a palavra de Deus diz ao contrário. Que quando nós somos provados é porque nós estamos passando e nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento e para a gente parecer com Cristo. Então, se você não está passando por luta, se você não está passando por dificuldade, se preocupa. Porque você não está parecendo com Cristo. Porque é no processo, na prova de fogo, que a natureza de Cristo se aperfeiçoa na sua vida. Entendeu? Então, assim, se tá muito acomodado, se o mar tá muito calmo, então se preocupa, meu irmão, porque até Jesus teve que passar pelo deserto. E é tão interessante porque, tipo assim, é tempos e tempos que nós vivemos, né? Gerações e gerações. Então, tipo assim, se você pegar na palavra de Deus até Apocalipse, você vê que todas as gerações que foram passadas aqui, todo mundo estava passando por prova, por dificuldade, pelos seus desertos, pelas suas lutas, pelas suas provas. E nós vivemos em um tempo onde há uma calmaria muito grande entre os líderes, entendeu? E até por isso que cria esse entendimento. Esse entendimento, porque tipo assim, para eles, se tá tudo bom é porque tá tudo calmo. E não é o que a Bíblia relata. Porque o que a Bíblia relata é assim: se você está passando por deserto, é porque está tudo bom. Se você está passando por prova, ó, você está certo. Se você está passando por luta, ó, está no caminho correto. Não relata tipo assim, está na calmaria, tá bom. Não. Se está na calmaria, está tudo errado. Está tudo errado na tua vida. Entendeu? Mas o entendimento hoje é: se você está na calmaria, porque está tudo certo. Não é. Entendeu? E aí, tipo assim, entra no comodismo, né? Que Satanás quer que você esteja. Entendeu? Satanás não vai abalar em nada você, se você está no seu comodismo. Entendeu? Não vai fazer nada. Tá bom para ele, tá bom para Satanás, tá bom para todo mundo. Entendeu? Só não tá na direção de Deus. Entendeu? Então, quanto mais prova você passa, mais luta, mais processo, que você está criando o caminho certo. Quando chega neste momento desse entendimento, não acaba também transmitindo uma força para a igreja. Sim, com certeza, né? Porque, querendo ou não,
não é o certo a fazer, mas o ser humano sempre, você pode pegar o povo de Israel quando saiu do Egito, eles olham para algo, se espelham em algo e tende aquilo ali. Tá errado, porque nós criticamos muitas pessoas que adoram imagens, só que quantos cristãos não adoram pessoas? Entendeu? Mas em resposta ao que você... Não é o que a gente ministra aqui na igreja, né? A gente nunca coloca... Justamente por isso que a gente nunca coloca... conta o testemunho da Eloá no culto, né? Por quê? Porque o centro ali do culto, a gente quer colocar a igreja, olhar para Cristo, não pra gente. Porque nós somos errantes, nós somos seres humanos, entendeu? Então nós estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos não, né? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, assim, querendo ou não, as pessoas olham e se inspiram, só que quando chega perto, a gente sempre mostra que não foi a nossa força, e sim a mão de Deus, a força de Deus, que sempre nos manteve de pé, que sempre nos deu força para adorar, sabe? Então, nesse sentido aí. Para concluir, eu sei que nós estamos terminando, é bastante interessante porque... Nós não queremos que as pessoas olhem para nós e tenha aquele, meu Deus, coitado, olha o que passou, coitadinhos, entendeu? Não, vamos ficar na igreja porque coitado deles. Não, entendeu? O centro é Cristo, entendeu? Não quer ninguém coitado, não, entendeu? Porque se a gente acha que está passando por uma prova grande, pode ter certeza que a gente está passando por provas mais difíceis ainda, por lutas mais difíceis ainda. Entendeu? Não existe ninguém coitado. Entendeu? Na verdade, né? Se a gente não tivesse conhecido a Cristo da forma que a gente conheceu, nós seríamos coitados. Porque a gente se prostrar diante da situação, não vê ou se revoltaria contra Deus, né? Exato. Muitos fazem. Alguém, vendo o exemplo de vocês, relatou que acabou mudando o pensamento por ter vivido algo semelhante, mas não tinha a mesma visão, o mesmo entendimento? Ah, sim, várias pessoas, sabe? Várias pessoas. Só que daí é uma escolha, né? Porque na hora que as pessoas chegam e se conecta, né, com o testemunho, com a vivência, a gente apresenta o que nos sustentou, o que nos manteve de pé, apresenta Cristo para elas. E aí é uma escolha delas, querer viver e mudar ou se jogar e prantear, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado um entendimento para essas pessoas que chegam próximas da gente, de que o mesmo Cristo que nos manteve de pé, que nos sustentou, que nos deu paz e nos dá paz todos os dias das nossas vidas. Dia 1º de março agora, fez um ano que a Eloá faleceu, e nesse um ano, por incrível que pareça, né, ela iria fazer 2 anos, dia 8 de fevereiro, e veio um monte de lembranças no nosso celular. E que é o aniversário dela, ela pegou bolo, se lambuzou toda, sabe? E rindo, e tem vídeo, tem tudo, né? E aí veio as lembranças e a gente olhou, a gente sente saudade, como todo ser humano, sim, sabe? A gente sente saudade. Tem momentos que a gente chora, mas não é de tristeza, sabe? É de saudade mesmo. Sim. Mas é uma saudade que não é aquela saudade doída, que maltrata, sabe? Que me deixa sem perspectiva de futuro. Mas simplesmente uma saudade que um dia eu falei assim, Deus, como que eu vou explicar para as pessoas o que eu sinto? E aí Deus me fez me levou à seguinte reflexão. A mãe, quando ela já tem os filhos criados e tudo mais, chega o momento deles irem estudar fora, ou casam, vão para fora, ou vão trabalhar fora. Ela sabe que o filho está distante. Ela sabe que o filho está bem. Ela sabe que o filho não precisa de nada. Ela sabe que todas as férias o filho vai visitar ela, que o filho vai estar com ela. Mas tem um momento que ela sente saudade. E que às vezes essa saudade faz com que ela chore. Mas está tudo bem. Sabe? Ela vive o dia de amanhã, ela vive o outro dia, ela vive... Por quê? Porque ela sabe que o filho dela está bem. E com nós é da mesma maneira. Nós sabemos que a Eloá está bem, melhor do que nós, entendeu? Agora, qual que é a nossa oração? Pelos daqui. Porque nós que estamos aqui, nós vamos passar por dificuldade, por aflições, por dores. Ela não.
entendeu? Então, é simplesmente uma saudade, mas tá tudo bem. Obrigado, Senhor. Entendeu? Porque ela está no melhor lugar, sendo muito bem cuidada, e logo, é questão de tempo, nós iremos nos encontrar. É questão de concluir o nosso propósito para nós estarmos juntos com ela novamente. Aí, então... aí essas pessoas chegam, né? E a gente mostra Cristo para elas, e elas têm a oportunidade de viver o sobrenatural, estando aqui nessa terra cheia de pecado, cheia de dor, cheia de aflição, mas vivendo na perspectiva com o corpo aqui, mas a mente ligada no céu, que é a oração do Pai Nosso, né? Que fala bem assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então a gente tem que estar ligado com Deus aqui na terra como se a gente estivesse no céu, entendeu? Não tem que ter divisão. O nosso corpo pode estar aqui, mas a nossa mente já pode desfrutar das grandezas de lá. E como que a gente desfruta? Conhecendo, meditando na palavra dele, dia e noite, se possível comendo a palavra dele. É interessante porque eu conheci o pastor e a pastora, e sem saber quem eles eram, através deste processo que eles estavam passando. E eu sempre tive até um breve relato de um testemunho meu invadindo o testemunho do pastor e da pastora. Eu sempre questionei Deus e sempre coloquei Deus na parede por algo que eu tinha passado, porque eu pedi para Deus uma filha, e tudo que eu tinha pedido Deus tinha me dado. Só que chegou um momento que Deus afastou minha filha de mim, levou ela para longe, e até hoje ela está longe. Eu não vejo minha filha. Tenho contato com ela, mas não é a mesma coisa de antes estar lado a lado. E eu sempre culpava Deus. Deus, por que o Senhor tirou ela de mim? Por que o Senhor tirou ela de mim se o Senhor prometeu que ia me dar ela? E eu nunca entendia o porquê daquilo. E no dia que aconteceu isso, devido ao meu trabalho, vi o processo, parte do sofrimento no início ali de vocês, sem entender o que estava acontecendo. Só que eu não via mais ninguém. Não conhecia a pastora, não conhecia o pastor também, não sabia o que eram pastores, né? E eu vi, e naquele momento Deus, o Espírito Santo me mostrou, me falou: isso é perder alguém. Você não perdeu. Então para de me questionar, para de me culpar, porque eu poderia ter tirado, mas eu decidi afastar. Você ainda tem, eles não. Então não me culpe, não me jogue uma culpa que não... Então aquilo para mim, de certa forma, me tranquilizou e me serviu para não culpar e não querer colocar Deus no banco dos réus, como se eu tivesse o poder e a autoridade de querer exigir algo. Como a senhora disse há pouco, nada está ao nosso controle. Tudo está ao controle de Deus. E a gente acha que só por estarmos vivos, de pé, nós temos o domínio e o controle das coisas. Mal a gente consegue controlar e dominar o nosso dia. Exatamente. Imagina a nossa vida. E ali eu entendi. E ao invés de questionar, eu passei a agradecer a Deus, porque minha filha está bem, com saúde. E eu entendi que eu precisava mudar. E eu estou nesse processo. Porque até hoje Deus não proporcionou eu rever minha filha. Mas porque eu não tinha entendido ainda. Mas eu estou no processo e, enfim, invadindo um pouco o testemunho da pastora e do pastor para mostrar. Porque depois de um tempo eu comecei a congregar junto. Só que eu não lembrava disso. Porque eu não sabia onde era a igreja. Eu não fui, eu não conhecia. Eu fui por um motivo, porque eu estava querendo, de fato, um local para congregar. E tempos depois, eu conversando com a minha esposa, eu falei: tá estranho, porque eu já vi em algum lugar, parece que é algo como se fosse um déjà vu. Eu já tinha vivido aquilo, mas eu nunca tinha vivido. E aí foi Deus me mostrando que através da dor Deus estava nos unindo para que eu pudesse entender o meu verdadeiro propósito. E cá estamos nós, dentro desse propósito, cada vez mais unidos para conquistar e ganhar mais almas para o reino, em nome de Jesus. Então, né, é isso daí. Cada pessoa tem um propósito, e não negligencie seu propósito.
sabe? Alguns passam por um processo mais dolorido, outros menos, mas o processo que você está passando é o processo que você suporta. Não queira o processo do outro, não queira, como a Leite Sandra esses dias deu uma saudação e isso ficou muito marcado, porque muitas das vezes você vê o que a pessoa tem, deseja o que a pessoa tem, mas você não sabe o processo que ela passou para conquistar. Então, assim, o processo é seu, a vitória é sua e não é de mais ninguém, entendeu? Então, viva o seu propósito, viva o seu deserto, porque a vitória que Deus tem para você, ela é sua, não é de mais ninguém. Amém. Pastor? Não, é interessante tudo isso, mas a gente tem que encerrar, né, pelo horário também, para não estender muito, e seria legal a gente fazer o próximo podcast dando ênfase em propósito, né? Igual pouco se falam sobre o propósito de José, pouco se ministra sobre o propósito dele, e é muito intenso e muito interessante, porque José entregou tudo que ele tinha. Esse José é o de Maria. O de Maria, o pai de Jesus. O outro Jesus. José, a gente ministra Padrasto. muito, né? Sobre ele, né? Sim. Mas se a gente for parar e analisar o que José teve que entregar, Ele abriu mão de... abrir mão, Sim. entendeu? Mas isso não deixar pro próximo, né? Que senão a gente Estende demais. estende demais. Amém. Pastora, obrigado mais uma vez Amém. por compartilhar algo que para muitos eu não tinha conhecimento, né? Também minha esposa também não tinha conhecimento disso. Então, trazendo conhecimento para as pessoas e mostrando que as pessoas, independente do processo, como eu costumo dizer, se você entende o processo, você aceita aquele processo, com certeza tudo fica muito mais fácil, porque o processo ele não é duradouro, vai passar, mas ele vai te moldar e te preparar para algo maior. Exatamente, exatamente. Ninguém fica no deserto para a vida inteira. Você só vai ficar no deserto enquanto você não entender qual que é o propósito daquilo ali. E mesmo quando você não entende, Deus dá um momento de descanso e depois você volta pelo mesmo local. Então, se você está passando por uma prova por vários tempos, então é porque você ainda não compreendeu o propósito de Deus para aquilo ali, que é para você aprender e evoluir. Então, Ele te dá um momento de descanso, então você fala, ai, glória a Deus, está tudo em paz. De repente, você está lá naquela prova novamente. Então, não é para a vida inteira. Deserto não é para a vida inteira. Então, se você está passando por um processo, está passando por uma prova, tenta se ligar mais no mundo espiritual. O que Deus quer que eu cresça, o que Deus quer que eu aprenda com isso daqui, para que você conclua logo esse processo e passa para o nível adiante, porque como o pastor falou, processos, desertos, mas cada vez que você passa, você se assemelha com a natureza de Cristo, que é isso que Ele quer, que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Quando a pastora fala deserto não é para a vida inteira, nós não estamos falando daqui da terra. Porque enquanto nós estivermos na terra, é como se fosse o deserto. Sim. Porque a Bíblia relata que depois do deserto vem a terra prometida. E essa terra prometida é nós reinarmos com Cristo. Amém. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, você vai passar por um deserto, vai entrar de novo no deserto. É igual ela falou, mas no deserto tem lugares de descanso. A Bíblia fala que o povo de Israel estava passando pelo deserto, quando a fé passa por um lugar onde havia um rio de águas muito amargas, que esse rio chamava Mara, que logo após eles não conseguirem tomar a água, Moisés pegou um pedaço de madeira, lançou sobre as águas, que representa a cruz, que representa Cristo, e as águas se tornaram doces. Eles tomaram das águas, plantaram a caminhar de novo no deserto e se encontraram no lugar onde havia 70 palmeiras, 12 fontes de águas. Agora estou falando de deserto, mano. 70 palmeiras, 12 fontes de água num deserto. Não, é Deus que te dá lugares de descanso para você descansar seu corpo físico, para você descansar sua alma, seu corpo espiritual, seu emocional, para depois lá na frente voltar a caminhar de novo no deserto. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo podcast de hoje. Compartilha, gente. Siga nós nas redes sociais. Curta, né? Curta, compartilha. Sei que é bom pra falar. Fala aí. Pode fazer. Né?
né? Fala, né? Dá o Trazer a joinha. Heloísa pra fazer isso aqui, ela é boa, Ela é hein? boa. Ela deixa seu like. Tem que gravar ela pra Inscreva no colocar no canal. final. Então. Compartilha com muitas vigas. Vou gravar ela e botar ela no final. que então, pra precisam. fazer. Que a Bíblia diz assim: ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. É a forma que Deus nos deu hoje, através da internet, de lançarmos a palavra de Deus para vários lugares. Então, quando você compartilha, você está fazendo o ide do Senhor. Entendeu? Quando você dá o seu joinha, quando você se inscreve no canal, está divulgando ainda mais todos Claro. esses vídeos, amém? Com certeza. Só lembrando que haverá o culto, né? Para casais, né? Às 7 horas da noite, 19 horas. Às Hoje, hein, 19 horas. gente? Já Hoje. tá acontecendo, né? Entendeu? Já tá iniciando. Então não perca, tá bom? Venha para cá, será muito poderoso em nome de Jesus. E amanhã, culto da família. Não perca, às 19 horas. Amém. Lembrando que se você está fazendo a vontade de Deus e quem se julga santo te ataca ou tenta questionar o que você está passando, lembre-se que só vão atacar pedras em árvores que dá fruto. E a árvore que não dá fruto, ela vai ser secada pelo próprio Cristo. Então cuidado, se você não está dando fruto, você vai ser aquela árvore que vai ser secada. Então cuidado o que você está fazendo. Antes de apontar o dedo acusando o seu próximo, pense bem, você poderia estar estendendo a mão e vivendo o propósito de Deus em sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.